Olá pessoal, hoje nós vamos ver a estrutura de repetição contada, que é a estrutura que vamos utilizar quando nós temos o número definido de vezes que queremos executar um determinado bloco de repetição. Essa estrutura só pode ser utilizada quando nós temos esse número de vezes em que o bloco deve ser executado. Por quê? Porque é uma estrutura, como o próprio nome dela já diz, estrutura de repetição contada. Ela trabalha com uma variável de controle que se autoincrementa toda vez que ela passa pelo laço de repetição. Essa variável de controle, ela recebe um valor inicial e um valor final ao qual ela tem que atingir. Enquanto ela não ultrapassa esse valor final, ela se mantém dentro daquele loop, então, executando um número definido de vezes. Vamos ver então qual é a sintaxe dessa estrutura? Então, a nossa sintaxe é o para, faça. Então, essa é a nossa estrutura de repetição contada. Então, eu digo, para uma variável de controle receber de um valor inicial até um valor final, faça. E aí, o meu bloco de repetição, que deve repetir um valor definido de vezes, fica delimitado pela palavra reservada para e fim para. Então, essa é a nossa sintaxe do para, faça, estrutura de repetição contada que nós vamos utilizar. Então, essa variável de controle, pessoal, é aquela variável que vai receber o valor inicial e vai até um valor final. Enquanto essa variável de controle não ultrapassar o valor final, ela se mantém no loop. Mas como que ela se mantém nesse loop, né, pessoal? O que acontece? Ela recebe o valor inicial e verifica, eu sou menor ou igual ao valor final? Enquanto esse questionamento for verdadeiro, ela se mantém no loop. E aí, quando ela chega no fim para, ela se auto-incrementa. Então, o que é o se auto-incrementar? Ela soma mais um nela mesma. E assim ela vai auto-incrementando e verificando. Eu ainda sou menor ou igual ao valor final? Sim. Então, executo, auto-incremento, ainda sou menor ou igual ao valor final? Sim. Executo e assim sucessivamente. Ela vai sempre se auto-incrementando e verificando se ela ainda é menor ou igual ao valor final. Só que o que acontece? Isso acontece tudo da forma imaginária que nós temos, né? Porque nós não enxergamos uma condição sendo testada. Então, a gente sabe que ela faz isso tudo automaticamente. Então, para nós conhecer essa estrutura e aprender a trabalhar com ela, eu coloquei um exemplo bem simples no quadro, que é um algoritmo para ler 3 números e mostrar a média dos números lidos. Vamos lá, então? Para construir esse algoritmo, o que eu fiz, né? O que eu precisei? Então, se ele pede para eu ler 3 números, opa, eu tenho que ler 3 números. O usuário vai me fornecer 3 números. Ele não me diz qual é o tipo dos números. E quando o problema não me diz o tipo dos números, eu tenho que declarar como real. Beleza. Então, o que eu fiz? Eu declarei N1 para ser os 3 números que eu vou ler. A cada passado no laço eu leio um número, tá? Declarei soma, que é a variável que vai somar os 3 números que o usuário está me fornecendo, e média, que vai receber a média dos 3 números, tipo primitivo real. E aí vocês vão notar que eu declarei um count do tipo inteiro. Essa variável count declarada é a minha variável que vai ser a variável de controle do laço de repetição contada para faça. É ela que vai receber um valor inicial, um valor final e vai se auto-incrementar toda vez que ela passa pelo laço de repetição. Então, o que eu fiz dentro do corpo do algoritmo? Quais as instruções criadas, né? Então, eu tenho a variável soma que vai acumular, né? Ela é um acumulador, todos os números digitados pelo usuário. Então, ela sai de 0, eu atribuo o valor 0 a ela. Então, peço para o usuário, a partir do comando de sair de escreval, digite 3 números. E aí ele vai saber que ele vai fornecer 3 números para o meu algoritmo para, no final, mostrar a média. Então, eu entro na estrutura de repetição contada. Para minha variável count, de 1 até 3, faça. Nesse momento eu disse, ó, para count receber 1, e aí eu verifico 1 é menor ou igual a 3. Se esse questionamento for verdadeiro, então o que ele faz? Ele executa o laço. Então, ele solicita na tela, primeiro número, valor de count, seguindo do ordinário, e número, formando o primeiro número. Leia N1, variável declarada, para receber os números que o usuário está me fornecendo. Então, a variável armazena o valor que o usuário forneceu. E eu acumulo, soma, recebe, soma mais o valor digitalizado pelo usuário. E aí eu faço isso
3 vezes. Quando a variável cont for menor ou igual a 3, eu me mantenho no loop e ela vai se auto-incrementando e testando novamente. Depois que ela passou 3 vezes, calculo a média, que é o meu contador dividido por 13, mostra a média dos 3 números, chama o conteúdo da variável que recebeu o cálculo da média e finaliza. Então, esse é meu algoritmo que soluciona o meu problema proposto. Mas então, o que nós vamos fazer agora? Agora, nós vamos fazer o teste de mesa para ver se realmente o algoritmo criado está solucionando o nosso problema do exemplo, que é ler 3 números e mostrar a média dos 3 números lidos. Vamos lá? Então vamos. Teste de mesa a gente sempre simula, né, pessoal? O que vai acontecer na memória do computador e na tela do usuário enquanto o algoritmo está sendo executado? Então sabemos que cada variável declarada é o quê? Eu estou alocando um espaço em memória onde a informação vai ficar alocada para ser utilizada posteriormente pelas nossas instruções. Então, cada variável declarada, ó, vai ter um espaço alocado em memória. Então, vamos alocar esses espaços em memória, né? E lembrem-se que essas variáveis alocando espaço em memória vai me dizer qual é a porção de memória que eu preciso para rodar esse pequeno algoritmo lá no meu sistema, né? Meu sistema operacional. Então, as memórias foram alocadas, então alocamos um espaço em memória para cont, para N1, para soma e para média. Início do corpo de algoritmo. Soma recebe 0. 0 atribuído à variável soma. Então, o que acontece? Lá naquele espaço em memória alocado para a variável soma, fica armazenado o valor 0 que foi atribuído a ela. Comando escreval faz o quê? Escreval dispara para a tela do usuário, digite 3 números. Então, lá na tela do usuário vai aparecer mensagem. Digite 3 números. 2 pontos. Quebra a linha porque eu estou utilizando o escreval. Aí eu venho lá para o laço de repetição. Notem o funcionamento desse laço de repetição. Para cont D1. Então, para cont receber 1. O que acontece quando uma variável recebe um valor? Aloca esse valor em memória. Então, para cont receber 1. Lá no espaço reservado para cont, eu vou armazenar o valor 1. Até 3. Aí ele verifica, valor de cont é menor ou igual a 3. Se esse questionamento for verdadeiro, o que ele faz? Entra no laço e executa. Escreva, dispara para a tela e não quebra a linha ao final. Então, aparece lá na tela, dá um espaço em branco na tela do usuário, valor de cont. Qual é o valor de cont? 1. Seguido da cadeia de caracteres, primeiro número. 2 pontos. Comando leia faz o quê? Coloca o ponto de inserção intermitente ao lado da mensagem na tela, o usuário digita o primeiro número, 6. Tecla Enter. O que o comando leia faz? Captura o valor digitalizado pelo usuário e armazena em memória referente à variável lida, que é N1. Então, lá em memória, N1 armazena o valor 6. Passa para o próximo comando. Soma, recebe soma mais N1. Soma, que é 0, mais N1, que é 6. 0 mais 6 eu tenho 6. E atribuo a quem? A variável soma. Ela substitui o valor anterior pelo novo valor. Quando eu chego no fim par, o que acontece? Eu não sigo o resto do algoritmo. A minha variável de controle cont se auto-incrementa. O que é se auto-incrementar? Somar 1 nela mesma. Então, qual é o valor de cont? É 1. 1 mais 1 eu tenho 2. A variável cont passa a assumir o valor 2 e ela verifica. 2 é menor ou igual a 3? Se esse questionamento for verdadeiro, o que acontece? Entra no laço. Dispara para a tela o valor de cont, que agora é 2, seguido da cadeia de caracteres, formando a mensagem segundo número, 2 pontos. Comando ler, coloca o ponto de inserção intermitente na tela, o usuário digita outro número, 7, e tecla Enter. O comando ler faz o quê? Captura o valor informado pelo usuário e armazena em memória referente à variável lida, que é N1. N1, então, substitui o valor anterior pelo novo valor, que agora é 7. O que acontece? Soma recebe. Soma mais N1. Qual é o valor de soma? 6. Mais o valor de N1, que é 7, eu vou ter 13. 6 mais 7, 13. E eu armazeno em quem? Na própria variável soma. Soma que era 6, passa a assumir o valor 13. Chega no fim par. O que acontece quando chega no fim par?
Autoincrementa a variável de controle. Então, conte que 2 soma mais 1 passa a ser 3. Autoincrementou, voltou. 3 é menor ou igual a 3? É menor, então é verdadeiro. Sendo verdadeiro, entrou no laço. Disparou para a tela o valor de conte, que é 3, seguido da cadeia de caracteres formando a mensagem, terceiro número. O usuário, então, comando ler, coloca o ponto de inserção intermitente. O usuário digita, por exemplo, o valor 2 e tecla Enter. O comando ler faz o quê? Captura o valor e armazena em memória referente à variável lida, que é N1. Então, N1, que era 7, passa a assumir o valor 2. Chega no próximo comando, soma recebe soma mais N1, ou seja, soma que é 13, mais valor de N1, que agora é 2, 13 mais 2, 15. Soma, então, armazena o valor 15. Chega no fim para, autoincrementa a variável controladora do laço, que é o conte. 3 mais 1, 4. Ele volta e verifica, 4 é menor ou igual a 3? Não, é falso. Sendo falso, o que ele faz? Segue o resto, não executa o laço e segue o resto do algoritmo. O média recebe. Soma que é 15 dividido por 3. Então, o que acontece? Quanto é que é 15 dividido por 3? É 5, né? Então, média recebe o valor 5.0. Ou seja, passa para o próximo comando. Escreva ao, dispara para a tela. Média dos 3 números, 2 pontos, e chama o conteúdo da variável média, que é 5.0. Finaliza o algoritmo. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Conseguiram entender o funcionamento do nosso laço de repetição contada para faça? Agora eu tenho um desafio para vocês. Que tal vocês criarem um algoritmo para ler 10 números e classificar cada número como par ou ímpar? Vamos tentar esse desafio? Na volta, a gente, então, verifica a solução desse desafio proposto para vocês.